Olá! Continuando o nosso assunto, né, sobre batalha espiritual, o Senhor me trouxe um assunto, um versículo e para compartilhar com vocês um assunto muito importante sobre batalhas, sobre lutas espirituais, né? Por quê? Porque a gente tem visto que muitas pessoas estão passando por lutas, problemas, batalhas e elas não estão sabendo como lutar, como sair de certas situações. E aí o Senhor me trouxe esse versículo que está em Efésios 6:12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que a Bíblia está me dizendo? Que muitas lutas que eu travo não são contra carne e sangue, ou seja, talvez você esteja passando por uma batalha, um problema lá no seu casamento, um problema com os seus filhos, com os vizinhos, no seu trabalho, com a sua sogra, enfim, não sei qual a situação. Mas você precisa entender que os seus inimigos não são as pessoas. A sua luta, né? O seu inimigo não é o marido, não é o filho, não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe. A gente precisa entender que a nossa luta é contra o nosso inimigo, o diabo, e contra os dominadores, né? Principados e potestades que agem nas regiões celestes. Por quê? Porque o mundo... Não pense que o mundo é isso que você vê. O mundo, ele é muito mais complexo. O mundo espiritual, ele existe e ele é muito mais real do que aquilo que a gente pode ver. A Bíblia está dizendo que há dominadores, principados, potestades, ou seja, o nosso inimigo, ele se organiza de uma forma como num exército, né? O exército tem os soldados, tem o capitão, tem o sargento, tem o general. Da mesma forma, o nosso inimigo e os seus demônios, eles se organizam. E por isso, muitas vezes, eles estão vencendo batalhas contra nós, seres humanos. Porque nós não estamos sabendo lidar. Não estamos vendo que a nossa luta... que não é contra a carne e sangue, tem que ser lutada, tem que ser batalhada com as armas de guerra, as armas espirituais. Então, nós já temos falado aqui, oração, jejum, propósito com Deus, é a leitura da palavra, é saber quem somos em Cristo. E eu quero compartilhar com você um testemunho muito forte que aconteceu na minha vida e que respalda essa palavra aqui, né? Que nos ensina que é verdadeira essa palavra, que a nossa luta tem que ser nas regiões celestiais também, com as armas que Deus nos dá. Eu lembro que há um tempo atrás, nós ficamos mais ou menos 9 meses numa batalha. Uma pessoa se mudou aqui para perto da nossa casa. E essa pessoa bebia, escutava música alta, fazia baderna, fazia muita algazarra. Era uma pessoa totalmente usada pelo inimigo para tirar nossa paz. O que aconteceu? A gente não tinha mais sossego, a gente não podia mais dormir. A gente não podia descansar no final de semana. Essa pessoa ligava o som e a nossa casa tremia. As janelas da nossa casa tremiam a ponto da gente não conseguir ligar a TV, não conseguir orar, não conseguir ouvir um louvor. A gente foi ficando nervoso, estressado. Resultado, a gente ficou doente. O pastor foi para o hospital fazer exames porque a gente achou que ele tinha uma gastrite, que ele tinha um problema de saúde. Não era. O sistema nervoso nosso foi tão abalado que a gente foi abalado na nossa carne, na nossa saúde. E nós orando, a princípio a gente começou, né, como humano, como ser humano, a gente começou a olhar para aquela pessoa e começou a orar: Senhor, arranca essa pessoa daqui. Tira essa pessoa é do mal, essa pessoa usada pelo inimigo. Arranca essa pessoa daí. Tira essa pessoa aqui do bairro, aqui dessa rua. Mas uma noite eu tive um sonho, depois de tanto tempo, mais de 9 meses orando e dizendo para Deus: Senhor, tira essa pessoa dessa casa, arranca essa pessoa daqui. Eu tive um sonho. No sonho, eu tava na frente da minha casa, na janela, olhando pela janela, um carro
uma limusine parou na frente da minha casa. Dali desceu um homem, parecia uma pessoa muito famosa, né, muito importante, porque essa pessoa desceu do carro dessa limusine com seguranças junto. Ele tinha uma capa grande preta e essa pessoa entrou numa casa aqui perto. E aí, quando eu enxerguei essa pessoa da janela, eu falei assim: não vai baixar nada aqui, não vai se manifestar nada aqui, em nome de Jesus. Quando eu entro na minha casa e fecho a janela, o que acontece? O medo começou a vir sobre a minha vida. Eu lembro que eu não conseguia acordar desse sonho. As paredes começaram a diminuir em cima de mim. Você já deve ter visto filme onde a parede vai se afunilando e a pessoa vai ficando espremida. E eu comecei a orar no sonho, comecei a orar, clamar o sangue do Cordeiro. E nesse momento, assim, eu passei uma noite toda lutando, orando no sonho, e amanheceu o dia e eu saio para fora. Quando eu saio para fora, essa pessoa, esse homem, ele também saiu de uma casa lá fora com um casal, uma mulher e um homem, e ele falou assim para mim, ele olhou para mim e disse assim: o que você fez? E eu olhei bem para ele e ele disse: por que você fez isso? O que você fez? E eu disse: em nome de Jesus, eu não aceito você aqui. E eu comecei a colocar o dedo nele. E ele foi ficando horrível. Aquela presença, era uma pessoa. E eu coloquei o dedo no nariz dele. Quando eu encostei o dedo no nariz daquela pessoa, eu disse assim para ele: você não tem poder e autoridade aqui. Sabe por quê? Porque você tá condenado. Eu sim sou salva. Jesus morreu por mim. Eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando eu falei isso, aquele nariz assim, eu encostada no nariz dele, sabe quando você encosta num castelo de areia e ele se desmancha? Aquela pessoa se desmanchou na minha frente e eu acordo. Quando eu acordo, o pastor tava do meu lado apavorado, me chacoalhando, dizendo: amor, amor, acorda, o que houve, o que houve? Eu disse: meu Deus, ainda bem que você me acordou. Ele disse: você tava gemendo e você tava tentando falar e não conseguia. Eu disse pra ele: eu tava numa batalha contra um demônio. E quando eu me acordo, o Senhor deu nitidamente essa passagem aqui, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores, nesse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí eu disse para Deus: Senhor, eu vou jejuar, porque isso que tá nos abalando, isso que tá se levantando contra nós, não é uma pessoa, é um principado. E aí nós começamos a orar e declarar que em nome de Jesus todo principado de perturbação ia cair por terra. E eu comecei um jejum na terça-feira, né? Foi para amanhecer na segunda-feira que eu sonhei. Na terça-feira eu iniciei um jejum. Na quarta-feira houve uma grande resposta, né? A pessoa que morava naquela casa também atravessou a rua, pediu ajuda, pediu oração para o pastor, e o pastor orou por ela, colocou a mão na cabeça dela, e na sexta-feira aquela outra pessoa usada pelo maligno foi arrancada daquela casa. Então Deus nos mostrou que a nossa luta era contra o diabo, não contra as pessoas que moravam ali. E então nós pudemos ver uma grande vitória. E eu quero compartilhar isso com você, por quê? Porque eu tenho visto mulheres lutando contra o seu marido. Você tem que parar de olhar para as pessoas como inimigas e começar a olhar para o mundo espiritual, orar, buscar no Senhor a sabedoria, buscar no Senhor a força, o direcionamento. Você precisa jejuar por essa causa que está na justiça, que você tanto ora e não resolve. Você tem que jejuar, você tem que dizer: esse demônio que me impede de receber esse milagre, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Você tem que fazer um propósito com Deus. Você tem que se consagrar, porque a tua luta não é contra o marido, não é contra o filho, não é contra a tua sogra, não é contra a tua mãe.
A tua luta é contra principados organizados no reino do Espírito. E muitas vezes eles estão vencendo o cristão, porque falta sabedoria, porque falta entendimento da palavra, porque falta você orar ao invés de xingar seu marido, porque falta você orar ao invés de você fazer fofoca da sua família, porque falta você orar ao invés de você lá botar o dedo na cara do seu patrão. Falta você orar, jejuar, ao invés de você querer tirar satisfação com seus filhos. Você precisa entender que a sua batalha não é contra sangue e carne, mas você tem que lutar com as armas de Deus. Aqui em Efésios 6, vai falar, né, no versículo 13, sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus, para a gente poder resistir no dia mal. E você precisa entender que você tem armas de guerra. Nós vamos falar também sobre a armadura de Deus, mas eu quero deixar hoje aqui para você esse ensinamento. A nossa batalha é muito real contra o nosso inimigo, mas como eu falei naquele sonho, Deus me deu aquele sonho já onde ele me mostrou que eu era vencedora. E uma coisa que eu aprendi nesse sonho que me alertou espiritualmente: nós precisamos saber quem somos em Cristo. Nós somos mais que vencedoras, nós somos filhas, somos escolhidas por Deus, o diabo já está condenado, mas nós somos filhas, nós temos um lugar assentada nas regiões celestiais com Cristo, nós somos lavadas pelo sangue do Cordeiro. Você não pode esquecer disso. Quando você for orar, diga essas verdades: eu sou salva, eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu por mim na cruz, ressuscitou, me deu o Espírito Santo e me fez mais que vencedora. E aí você deve ordenar todo o principado que está agindo na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, lá no meu emprego, no meu trabalho, na minha vida financeira. Tudo isso vai sair em nome de Jesus. Amém? Então, exerça sua fé em Jesus, no que Ele já fez por você, no poder de Deus e na palavra do Senhor, que nos respalda a vencer todas as batalhas. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja muito, muito usada por Deus na tua oração, no teu jejum, e você vai ver grandes respostas em nome de Jesus.